Muito bem. Então, entendido o que é fé, vamos explicar um pouquinho como ela é utilizada. Tá? E aí eu vou usar o pressuposto científico para alicerçar isso aqui. A fé é utilizada, muitas vezes, como muleta de designação. E não é essa a essência da fé. Então, vamos lá. Eu tenho fé em alguém, e eu não vou dizer o nome desse alguém, cada denominação religiosa vai ter um mentor para depositar esta responsabilização. Então, eu tenho fé que os cristãos dirão a Jesus, os maometistas se referirão ao líder deles, e assim cada um se referirá ao seu líder religioso. E eu tenho fé que Deus, entendendo a palavra Deus como expressão diferente das suas diversas denominações existentes no mundo, será o provedor desse meu intento, desse meu desejo, desse meu pedido, dessa minha esperança, dessa minha certeza. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso para mim, que eu receberei isso de Deus. Então, esse é o primeiro conflito que eu quero trabalhar, uma vez que, se o conflito fosse zero, a realidade seria imediata. Então, o primeiro conflito é delegar a execução dessa esperança ou dessa convicção a alguém diferente de você. Isso chamar isso de muleta, ok? É uma terceirização, né? Você está terceirizando. É uma terceirização, às vezes é uma quarteirização. Então, quando você terceiriza isso, isso é muito comum no ser religioso. No ser religioso, a fé é expressa para com a delegação desse poder que a fé tem a alguém a quem eu atribuo como executor daquilo que eu espero, daquilo que eu tenho esperança. E essa representatividade, obrigado, filha, essa representatividade de delegação dessa questão, quer dizer, eu não tenho fé em mim, não é nem em mim a palavra certa, né? Eu não tenho apenas fé, eu tenho a fé de que um provedor se sensibilizará com a minha causa e, sensibilizado ficando, proverá esta esperança para que eu a curta, para que eu faça o regozijo dela. Essa muleta é um conflito da fé, porque significa que depende de um julgamento de alguma coisa, muleta esta que determina o merecimento ou não por alguma esperança que você não tem, que você não consegue controlar sozinho. Então, muitas muletas são conflitos da fé. As religiões utilizam como muleta os seus líderes, as suas lideranças, e eu posso utilizar como muleta um livro, eu posso usar como muleta a minha esposa, eu posso usar como muleta qualquer coisa a quem eu possa terceirizar a minha situação emocional. Então, quando eu falo assim, você me magoa, eu estou muletando a minha experiência de fé. Eu estou dizendo que é você o responsável por me fazer sentir-se mal. Quando, na verdade, é você que deveria assumir a responsabilidade de que a fé controle a sua capacidade de não se magoar com o outro. A sua convicção de que você é portador do domínio do seu sentimento, das suas emoções, faz com que você assuma o controle da execução do poder da fé. E não terceirize isso para ninguém. Eu sempre digo o exemplo aqui: as pessoas querem emagrecer ou serem emagrecidas. Quando eu atribuo a responsabilidade do emagrecimento a uma circunstância externa a mim, e eu digo, eu tenho fé que eu vou emagrecer, porque eu vou fazer a cirurgia bariátrica, isso é um conflito da fé. Ok? Porque eu estou delegando a responsabilidade da execução daquilo que eu espero por um atributo a quem eu tenho fé. Percebe? Eu tenho fé num executor do meu merecimento. Eu terceirizo o meu merecimento. Ok? O que, de uma certa forma, é um conflito que faz com que a fé não se estabeleça em seu estágio maior. Ok? A fé não precisa de um
responsável pela execução dela. E já dizia Jesus, quando alguém fazia um milagre pedido por algum fiel, né? Vamos chamar de fiel, porque ele vira fiel depois, e o milagre acontecia, e a pessoa com a qual ela fosse regozijada pelo milagre agradecia a Jesus, dizendo obrigado, meu Deus, e ele dizia o quê? Qual era a frase que Jesus dizia e disse, muito mais relatada no Segundo Testamento, né? Dizia assim, não fui eu, foi a tua fé. Essa palavra é poderosa. Quando ele diz que não fui eu, foi a tua fé, ele está dizendo basicamente assim, ó, se você tivesse a mesma fé que teve em mim, num pedaço de pau, o que Jesus está dizendo, a consequência seria a mesma, a realidade seria imediata. Ou seja, basta ter a mesma fé em qualquer outra muleta, e aí, imaginando que para você ter fé você precisa de uma muleta, aconteceria aquilo que você esperava esperançosamente. Jesus dizia isso, não fui eu, foi a sua fé. Aí você explica da maneira com que mais lhe seja conveniente. A minha fé em ti. Então, se eu acreditar com conflito zero em qualquer muleta, o que a Provida nos ensina, instituição criada por um médico, o Dr. Celso Charuri, e também o Dr. Luiz Machado nos ensina, é que se o conflito fosse zero, aquilo que você espera seria imediato. E como o primeiro conflito existe, é a quem você delega o poder da execução da sua fé. Coloco nas suas mãos o poder de fazer o que eu preciso. Poxa, eu tenho fé em alguém. Eu não tenho fé na causa. Me faço entender? Isso caracteriza um conflito, porque e você vai falar assim, poxa, mas as coisas acontecem. Para quem tem fé, as coisas acontecem. É verdade. Daí o poder da fé. A fé é tão espetacular que quando ela acontece no seu limite máximo, eu provavelmente delego a minha fé. E aquele a quem poderosamente e bondosamente, amorosamente, concedeu o poder da minha esperança, a execução da minha esperança. Mas toda vez que eu delego a responsabilidade da fé a um terceiro, seja ele qual for, eu estou tendo um conflito nessa fé, embora ela ainda possa ser muito grande. Mesmo assim, ela terá o resultado. O que eu quero mostrar para você é que a fé em si, seja ela terceirizada ou não, ok? Ela tem poder.